Olá, graça e paz. Hoje eu vou fazer um resumo sobre Enoque, um dos personagens bíblicos que eu estou estudando, estou gostando muito de conhecer sobre a vida de Enoque. Não sabia que tinha tanta coisa assim sobre ele, mas é muito bom conhecer sobre o nosso irmão Enoque, né? Eu vou fazer um resumo, porque se eu fosse contar aqui coisas dele, acho que eu ficaria horas aqui falando, mas para não ficar um vídeo muito longo, eu vou fazer um resumo. Quem foi Enoque, né? Enoque foi um homem que andou tão próximo de Deus que Deus o tomou para si, né? Enoque teve o privilégio de não passar pela morte. Enoque que foi filho de Jared e neto de Malaleu. Esses homens vieram da linhagem de Sete, né? Sete que foi filho de Adão, né? E Sete foi o pentavô de Enoque. Vocês podem conferir isso lá em Gênesis 5. E Enoque gerou Matusalém, que foi o homem que mais viveu na história, né? 969 anos. Enoque foi bisavô de Noé e ex-avô de Eber, né? Eber que veio de Eber que vieram os hebreus, né? De Eber. Então Enoque foi ex-avô de Eber. E qual era o segredo, né, de Enoque? Qual era o segredo de Enoque ser um homem tão agradável ao coração de Deus? Porque Enoque andava com Deus. E como era que Enoque andava com Deus? Vou deixar um texto aqui para a gente. Vou ler aqui, que está no Minha Consagração Hoje, página 98, onde diz: Enoque andou com Deus. Ele honrou a Deus em cada assunto da vida, em sua casa e em seu negócio. Ele perguntava: será que isso vai ser aceitável para o Senhor? E lembrando-se de Deus e seguindo seu conselho, foi transformado no caráter e tornou-se um santo homem cujos caminhos agradaram ao Senhor. Nossa, então aqui fala que Enoque, tudo que Enoque fazia, ele perguntava para Deus. Se Enoque fosse comer algo, Enoque perguntava: Senhor, isso te agrada? Se Enoque fosse trabalhar, Enoque perguntava: Senhor, esse trabalho te agrada? Senhor, eu vou para aquele lugar te agrada? Então Enoque perguntava a Deus tudo, né? Enoque tinha uma comunhão com Deus viva. E Enoque ouvia a resposta de Deus, né? Porque Enoque, ele vivia literalmente exercendo a presença de Deus ao lado dele. Muitas vezes a gente diz que crê que Deus está conosco o tempo todo, mas agimos como se ele não tivesse. E nós hoje, será que nós perguntamos para Deus, Senhor, o que eu como te agrada? O que eu visto te agrada? O que eu ouço te agrada? Para onde eu vou te agrada? O que eu faço te agrada? Se a gente perguntasse, a gente teria uma vida completamente diferente. Então Enoque, ele tudo que ele fazia, ele perguntava para Deus. Então ele tinha uma comunhão viva, e essa comunhão fazia com que Enoque se afastasse do pecado, porque não tem como você andar com Deus e você viver pecando. Por quê? Porque você vai enojar o pecado, você não vai querer mais cometer aqueles atos pecaminosos. Você vai amar tanto a Deus que você também vai passar a amar as coisas que ele ama. Então esse é um dos segredos. Vou deixar também outro texto que eu gostei muito, que está no Grande Conflito, página 299, onde diz assim: Enoque foi um personagem marcante, e muitos consideram sua vida como algo superior àquilo que os mortais geralmente podem atingir. Mas a vida e o caráter de Enoque, que eram tão santos que foi transladado para o céu sem ver a morte, representa a vida e o caráter de todos os que serão transladados quando Cristo vier. Ou seja, nós podemos pensar: mas nós não temos como ser como Enoque. Temos e devemos, pois aqui fala que a gente vai ser transladado ao céu quando Cristo voltar. Nós temos que ter o caráter de Enoque, ou seja, o caráter de Cristo, né? Enoque imitava Cristo, né? Enoque, ele buscava Deus.
Enoque buscava Deus para tudo, assim como Cristo, tudo que Cristo fazia, ele buscava Deus em oração, né? Então, que nós possamos ser como Cristo, né? E como humano, né? Como Enoque também foi um exemplo para nós cristãos, assim como Cristo, primeiramente, Enoque também é um exemplo ao qual devemos seguir e mostrar que é possível sim, né? E Enoque ele teve, como foi que Enoque teve essa a aproximação maior com Deus, né? Enoque foi pai aos 65 anos e ali ele compreendeu o amor de um pai para com o filho e do filho para com o pai. E Enoque, né, ele também conheceu Adão, né? Naquele tempo os homens viviam muitos anos ainda, e Enoque conheceu Adão. Então Adão contou para Enoque sobre o plano, né? O plano de Deus que enviaria um redentor. E Enoque ficou fascinado com isso, né? Então essa essa história que Adão contou para Enoque, né, fez com que Enoque se aproximasse mais de Deus. Ele ficou mais cativo com essa história de saber que Deus enviaria, né, seu filho. Então que nós possamos ser como Cristo e possamos ser como Enoque, para que quando Cristo voltar, a gente possa ser também levados aos céus. Amém.